A Ucrânia acabou de dar à Rússia um grande troco. Realizou um grande ataque de drones em todo o país, inclusive em Moscou, deixando locais em chamas após as defesas aéreas russas falharem. O ataque ocorreu durante a noite de 12 de setembro e foi relatado por autoridades e agências de mídia russas, que afirmaram que várias centenas de drones ucranianos cruzaram a fronteira. O Ministério da Defesa russo informou que 221 drones ucranianos foram interceptados. Mesmo assim, alguns conseguiram driblar as defesas aéreas do Kremlin e atingir seus alvos, causando danos e caos. Os ataques de drones da Ucrânia focaram principalmente em Smolensk, Leningrado e Moscou, na Rússia. Em Smolensk, no oeste da Rússia, perto da fronteira com Belarus, incêndios atingiram instalações da Lukoil. O governador da região, Vasily Yanokin, informou que as defesas aéreas da área foram ativadas para repelir os drones, mas não deu mais detalhes. Enquanto isso, moradores locais registraram o drama com câmeras, com imagens de vídeo, mostrando nuvens gigantescas de fumaça subindo acima da região, incêndios no horizonte e sons de explosões no ar. As imagens mostram que alguns drones da Ucrânia atingiram seus alvos, apesar dos esforços dos sistemas de defesa da Rússia. O governador Anokin não citar a instalação da Lukoil, nem incêndios ou explosões, mostra como autoridades russas tentam encobrir os ataques da Ucrânia em seu território. Provavelmente para evitar espalhar medo e pânico entre a população. Mas as imagens não mentem, e é possível até ouvir os moradores gritando e chorando ao fundo enquanto o fogo se espalha. Mais ao norte, outros ataques ocorreram na região de Leningrado, que faz fronteira com o estado báltico da Estônia e com a nação nórdica da Finlândia. Fica perto da grande cidade russa de São Petersburgo. Drones ucranianos atacaram o porto de Primorsk, que é o maior porto russo de carregamento de petróleo no Mar Báltico. Pelo menos um incêndio começou aqui em uma embarcação que estava atracada no porto, o que foi confirmado até mesmo pelo governador da região, Alexander Drasdenko. Drasdenko disse que cerca de 30 drones foram abatidos na região, com destroços caindo em diversos locais, incluindo Tosno, a 48 quilômetros ao sudeste de São Petersburgo, e vilarejos como Usmino e Pakrovskaya. O governador disse que não houve danos ou vítimas, embora relatórios oficiais russos costumem omitir detalhes negativos para parecerem melhores. As defesas aéreas também teriam sido ativadas em ao menos uma área de São Petersburgo. E o aeroporto internacional da cidade, Aeroporto Pulkovo, que é o segundo mais movimentado de toda a Rússia, precisou ser temporariamente fechado, com vários voos sendo interrompidos ou até mesmo cancelados devido à paralisação das operações. Isso tem se tornado uma ocorrência cada vez mais comum ultimamente. Em 6 de julho, vários aeroportos russos foram fechados e voos cancelados por questões de segurança. Após vários ataques de drones ucranianos em todo o país, a Agência Federal de Aviação da Rússia informou que cerca de 300 voos foram cancelados em uma única noite nos aeroportos Sheremetyevo, em Moscou, Pulkovo, em São Petersburgo e Strigino, em Nizhny Novgorod, uma das maiores cidades da Rússia. Vários aeroportos também tiveram que fechar na noite anterior devido a mais um ataque. Isso mostra como a estratégia de drones da Ucrânia interrompe a vida civil e viagens aéreas no país. Assim, a Ucrânia pode levar a guerra à Rússia e mostrar ao povo russo o que está acontecendo, sem recorrer aos mesmos tipos de táticas ilegais e desumanas que a Rússia usa quando lança bombas e drones contra alvos civis como prédios residenciais, escolas e assim por diante. Estima-se que 50 voos foram interrompidos ou cancelados em Pulkovo devido ao ataque de 12 de setembro. Além disso, moradores da região continuaram relatando explosões e disseram que esse foi um dos maiores ataques já vistos na área, conforme noticiado pelo canal independente Astra no Telegram. Em uma postagem acompanhada de um vídeo em que vários estrondos altos podem ser ouvidos ao fundo, Astra escreveu: moradores da região de Leningrado e de São Petersburgo continuam ouvindo explosões e relatam um dos ataques mais massivos à região desde o início da guerra em grande escala. Talvez a parte mais preocupante desse incidente
No que diz respeito ao presidente russo Vladimir Putin, seja que drones ucranianos também foram vistos sobrevoando os céus da própria Moscou. Sergei Sobyanin, prefeito da capital russa, disse que ao menos 9 drones foram abatidos na região. Ele disse que equipes de emergência iam aos locais dos destroços dos drones, mas não deu mais detalhes. Ele não disse se a cidade sofreu algum dano, nem forneceu informações sobre onde exatamente os drones foram abatidos. Novamente, isso se relaciona à tática russa de sigilo e divulgação controlada de informações, especialmente quando há más notícias a serem divulgadas. Pessoas responsáveis costumam ser cautelosas ao revelar informações, ocultando fatos ou encobrindo pontos negativos. Mas em um mundo em que existem a internet e as redes sociais, esse tipo de tática nem sempre funciona. Enquanto Sobyanin era discreto, canais russos no Telegram divulgaram relatos de moradores sobre o que ocorria na capital e arredores. Houve vários relatos de explosões nas comunidades de Mazreisk e Ziedovsk, na região de Moscou, a uma curta distância a oeste da capital. Isso indica que alguns drones ucranianos não foram abatidos, apesar do Ministério da Defesa russo afirmar que 85 foram derrubados. Na região de Briansk, 42 a mais em Smolensk, 28 em Leningrado, 18 em Kaluga, 14 em Novgorod e mais 9 nas regiões de Moscou e Oriol. O Ministério informou ainda que drones extras foram abatidos em Belgorod, Tula e Kursk. Isso indicaria que foi um dos ataques de drones ucranianos mais amplos recentemente, atingindo mais de uma dúzia de regiões. Esse é o tipo de ataque que a Ucrânia e seu povo enfrentam quase todas as noites. Com muita frequência, a Rússia lança grandes enxames de drones sobre as fronteiras para uma ampla variedade de cidades, vilarejos, assentamentos e regiões em todos os cantos da Ucrânia. Ninguém sabe onde os próximos drones e mísseis vão cair, e os sistemas de defesa aérea permanecem em alerta, prontos para interceptar o máximo de drones inimigos e reduzir danos e vítimas. Ao realizar esses ataques, a Ucrânia faz a Rússia sentir o que ela mesma enfrenta constantemente. E o fato de tantas explosões terem sido ouvidas e vários incêndios terem começado prova que a Rússia não parece nem um pouco preparada para lidar com isso. Isso apesar do fato de que o Kremlin vive se gabando de suas capacidades militares e possui uma das maiores e mais poderosas forças armadas do mundo, gastando enormes quantias de dinheiro todos os anos em novos tanques, veículos blindados e, mais recentemente, na produção de drones. Afirma ter algumas das tecnologias de radar mais avançadas do mundo para detectar ameaças inimigas, e sistemas de defesa aérea de ponta, como o S-400 e o S-500, para neutralizar drones e mísseis inimigos. Nada disso bastou, pois cidades, vilarejos e portos da Rússia ficaram à mercê dos drones ucranianos. E até mesmo sua capital, normalmente uma fortaleza impenetrável, distante dos horrores das linhas de frente, finalmente sentiu os efeitos da guerra. Não é a primeira vez que as forças da Ucrânia atacam a região de Moscou, mas ataques anteriores tiveram sucesso limitado. Enquanto isso, a Rússia vem bombardeando a capital ucraniana, Kiev, desde os primeiros estágios da guerra. Dias antes desse ataque, a Rússia bateu recorde ao lançar número inédito de drones e mísseis. Mais de 800 deles no total foram lançados contra Kiev e outras cidades e vilarejos da Ucrânia, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo mais de 40. Em Kiev, uma mãe e seu bebê recém-nascido estavam entre as vítimas. Outras 20 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais. Diversos prédios residenciais foram atingidos no ataque, com incêndios se espalhando e várias explosões ecoando pela cidade ao longo das horas. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, condenou os ataques e afirmou: "Essas mortes, ainda mais agora, quando a diplomacia já poderia ter começado, são crimes que só prolongam a guerra." Washington alertou várias vezes que sanções serão aplicadas se as negociações forem recusadas. "Precisamos cumprir totalmente todos os acordos de Paris." Zelensky também falou sobre como a Ucrânia está respondendo de forma proativa ao ataque, fortalecendo suas defesas para que possa interceptar ainda mais drones e mísseis da próxima vez. "Coordenamos esforços diplomáticos, acompanhamentos e contatos com parceiros para garantir resposta adequada. Com a França, preparamos novas medidas para reforçar nossas defesas.
A Rússia, por sua vez, talvez tenha se concentrado demais no ataque e não o suficiente na defesa. Há meses, ela vem intensificando repetidamente e de forma consistente seus ataques à Ucrânia de várias maneiras. Ela intensificou ataques com drones e mísseis, enviando mais armas a Kiev para causar o máximo dano possível. Ela lança regularmente várias centenas de drones em cada ataque, também nas linhas de frente. A Rússia enviou várias pequenas equipes de soldados para atacar cidades e vilarejos como Pokrovsk, tentando conquistar mais território. Por mais rápido que tente avançar, o progresso real no terreno tem sido relativamente lento em muitas áreas. A Rússia chegou a atacar fora da Ucrânia, na Polônia, com drones cruzando a fronteira e violando o espaço aéreo polonês e da OTAN. Nesse processo, forçando a força aérea da Polônia a responder e abater os drones à força, pela primeira vez desde que a invasão começou. Relatos indicam que os drones seguiam para o aeroporto de Rzeszów, importante centro logístico para a entrega de ajuda à Ucrânia por aliados europeus. Drones também foram vistos no espaço aéreo da Lituânia. Apesar de o Kremlin negar responsabilidade e afirmar que seus drones não chegariam tão longe, especialistas e líderes mundiais discordam. Um alto funcionário da OTAN disse ao jornal alemão Die Welt que, segundo as informações disponíveis, acredita-se que os drones entraram deliberadamente no espaço aéreo da OTAN. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, concordou. Eles não precisavam voar por esse caminho para chegar à Ucrânia. Não há indícios de que tantos drones tenham sobrevoado acidentalmente o território polonês por essa rota. Zelensky, segundo, acreditava que o ataque foi uma provocação intencional de Moscou e criou um precedente perigoso para a Europa. Moscou sempre testa os limites do que é possível. Se não encontra uma reação forte, permanece no novo nível de escalada. Hoje, dei mais um passo na escalada. Shahids russo-iranianos operaram no espaço aéreo da Polônia, no espaço aéreo da OTAN. Não foi apenas um Shahid que poderia ser chamado de acidente, mas pelo menos 8 drones de ataque direcionados à Polônia. Um precedente muito perigoso para a Europa. Novos passos dependem totalmente da coordenação e do vigor da resposta. Os russos devem sentir as consequências. A Rússia deve sentir que a guerra não pode ser expandida e terá que ser encerrada. Apesar do ataque recorde à Ucrânia e dos drones na Polônia serem preocupantes, pode haver um lado positivo, que é o fato de a Rússia estar tão focada em disparar drones e mísseis onde quer que possa. Ela não estava pronta para se defender de um ataque assim em seu território. O país investiu muito de seus recursos limitados em drones e manobras ofensivas, mas não parece ter se protegido o suficiente. A Ucrânia percebeu isso, encontrou uma brecha nas linhas do Kremlin e aproveitou em seu grande ataque com drones. Embora ainda não se saiba a extensão dos danos, é provável que a Rússia tenha muitos prédios e bens para reparar e reconstruir quando os incêndios forem apagados. Olhando para as ações e táticas da Ucrânia nos últimos meses, esse ataque com drones pode, na verdade, estar sendo planejado há bastante tempo. Ao longo do último ano, Kiev, em várias ocasiões, mirou e eliminou alvos. Não só alvos logísticos russos, como refinarias e depósitos de munição, mas também sistemas de defesa e radares estratégicos. Há inúmeros exemplos disso. Em junho do ano passado, a Ucrânia ganhou destaque ao usar lançadores HIMARS dos Estados Unidos da América e mísseis Guided Multiple Launch Rocket System para destruir um sistema de defesa aérea S-400 russo. Na região de Belgorod, 2 lançadores e um centro de comando foram destruídos no ataque, causando grande impacto nas defesas aéreas russas rapidamente. Poucos meses depois, em agosto de 2024, a Ucrânia atacou de novo. Realizou ataque coordenado na Crimeia, afundando o submarino russo e danificando 4 lançadores de mísseis antiaéreos S-400. Efetivamente, abrindo um caminho pelos céus para que drones e mísseis possam passar. O mesmo ocorreu várias vezes em outros locais: Crimeia, Kursk, Belgorod e outras regiões. A Ucrânia identificou os elementos-chave das linhas defensivas da Rússia.
Os radares que a Rússia usa para detectar drones que se aproximam e os sistemas de defesa que ela utiliza para disparar e derrubá-los. Eliminou os alvos um a um, usando seus drones com grande efeito, e deixando Putin e seus comandantes com bilhões em equipamentos danificados ou destruídos. Esses ataques ainda ocorrem. Em 9 de setembro, a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia realizou mais um ataque bem-sucedido contra um par de estações de radar que faziam parte de um grande complexo de defesa aérea na Crimeia. Um radar 48 IPATA A6K1 Podlet de baixa altitude e um módulo RLMM, ambos do complexo de defesa aérea Nebo-M, foram destruídos por drones ucranianos. Pouco mais de uma semana antes disso, outro radar, desta vez parte de um sistema de defesa aérea S-300, foi destruído. Cada ataque é como uma faca, bem nos olhos da Rússia. Com menos radares e sistemas, ela tem menos esperança de detectar e destruir drones e mísseis da Ucrânia enquanto cruzam seus territórios. E isso só mostra a diferença distinta de estratégia entre os dois lados. Os ataques russos tendem a focar na intensidade acima de tudo. O Kremlin está sempre aumentando a aposta, enviando cada vez mais drones e mísseis para a Ucrânia, mas sem realmente se importar muito com o local exato onde eles caem. Muitos são abatidos pelos sistemas de defesa aérea de Kyiv, que se aprimoram constantemente, desenvolvidos internamente ou fornecidos por aliados da Ucrânia. Alguns atingem seus alvos e, tragicamente, causam vítimas e mortes entre civis. Na maioria das vezes, eles atacam alvos de pouco valor militar, como casas ou prédios de escritórios. Embora isso ainda possa causar perdas trágicas para a Ucrânia lamentar, não enfraquece necessariamente as forças armadas ucranianas, nem dificulta que o país se defenda ou lance seus próprios ataques. Kyiv é mais estratégico em seus ataques, escolhendo alvos que mais prejudicam a Rússia. Não prédios civis, escolas, campos de agricultores ou assentamentos quase abandonados, mas sim sistemas de radar caros, defesa aérea, lançadores de mísseis e locais afins. Ela os encontra, descobre a melhor maneira de atacá-los e os elimina com uma eficiência cada vez mais implacável. Isso enfraquece a Rússia, abrindo brechas nas linhas de frente e até dentro do território russo. Então, da próxima vez que a Ucrânia lançar drones e mísseis nessas direções, a Rússia terá muito mais dificuldade para derrubá-los. É assim que ataques em Leningrado, Moscou, Smolensk e outras áreas ocorrem. É fruto de planejamento, trabalho duro, inteligência e, principalmente, estratégia, a área em que a Ucrânia parece dominar cada vez mais. Com mais sistemas defensivos russos destruídos recentemente, o Kremlin parece ainda priorizar o ataque à defesa. Deve surgir mais brechas nas próximas semanas, abrindo caminho para ataques e bombardeios mais perigosos a outros locais estratégicos da Rússia, como portos, aeródromos e fábricas. Parece que a Ucrânia está se preparando aos poucos para algo, aprimorando a estratégia e utilizando recursos para mudar o rumo da guerra a seu favor. O fato de que recentemente revelou uma série de novos mísseis produzidos internamente e notavelmente poderosos, como o Long Neptune, Sapsan e Flamingo, deve tornar a situação ainda mais preocupante para Putin e suas forças. Porque se a Rússia não consegue nem se defender direito contra algumas centenas de drones simples, terá pouca chance quando os mísseis de cruzeiro de longo alcance e ataques balísticos começarem a chover sobre ela. Confira nossos vídeos sobre os últimos sucessos da Ucrânia, mostrando como as forças de Kyiv destruíram um dos navios mais raros e valiosos da Rússia no Mar Negro. Como algumas tropas ucranianas humilharam Putin usando seus próprios tanques contra ele. E por fim, inscreva-se no nosso canal para ser um dos primeiros a saber das últimas notícias da linha de frente da Ucrânia, assim que eles acontecerem.